Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos mais antigos povos que constituíram a civilização da antiguidade, o povo hebreu, ou simplesmente povo hebraico, também conhecido como israelitas ou judeus. Faz parte de uma das mais importantes, como eu disse, uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Destaca-se também na civilização antiga os persas e os fenícios. Os persas e os fenícios são assuntos que nós vamos ver nos próximos vídeos, tá bom? Vamos entender um pouco qual foi a origem desse povo hebreu. Esse povo, que inicialmente vivia na Mesopotâmia, era um povo nômade, não tinha moradia fixa e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Eles viviam em busca de solos favoráveis, solo fértil, em busca da criação do seu rebanho. Agora vamos entender um pouco mais. Por volta de 2000 a.C., eles foram para a Palestina. Palestina, hoje, atual Israel. Por orientação de Abraão. Mas eles foram para a Palestina, orientação de Abraão. Por quê? Eles foram em busca da terra prometida, Canaã, tá bom? Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passando algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertado da sua escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre a passagem do mar e divide o mar, para que os hebreus fujam e regressem à Palestina. Presta atenção, falar dos povos hebreus é falar sobre a Bíblia. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre o Antigo Testamento. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre Abraão, Moisés, é falar sobre Davi, tá bom? É falar sobre Salomão. Presta atenção um pouco mais. No Antigo Testamento da Bíblia, como eu acabei de dizer para vocês, há muitos relatos sobre esse povo da antiguidade de origem semita. Presta atenção, se você não quiser ficar apenas com os livros didáticos, você também pode estudar, conhecer, identificar um pouco mais sobre esses povos na simples leitura bíblica no Antigo Testamento. Os primeiros livros vai se destacar, cada um deles. Mas vamos seguir um pouco. Professor, como é que estava baseado a economia dessa sociedade? Como é que estava baseada a economia dos povos hebreus? Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, tá certo? Enquanto estava na pecuária, estavam sempre em busca de terra fértil. Mas, de regresso à Palestina, quando eles voltaram à Palestina, ele passou a se dedicar à agricultura. Aí, a partir desse momento, eles começam também a se dedicar ao artesanato e ao comércio. E, a partir daí, eles começam a se tornar, assim, um povo sedentário, tá certo? A economia deles muda quando ele retorna para a Palestina, tá certo? Ele deixa de ser nômade e a partir de agora eles começam a ser sedentário. Tudo bem, professor, eu já entendi que falar sobre esses povos é falar sobre a igreja. A igreja? Não, não é a igreja. A igreja católica? Não, a igreja católica nem existe aí. É falar sobre a Bíblia. Então é falar sobre a religião cristã? Não, não é religião cristã. É falar sobre os povos judeus. Quando nós falamos de religião dos povos hebreus, nós estamos falando sobre o judaísmo. O judaísmo é o nome da religião desse povo, não tem nada a ver com católico ou com cristianismo.
Os hebreus eram monoteístas, tá certo? E cultuavam o Deus Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregue a Moisés no Monte Sinai, tá certo? Então, nada de pensar que falar sobre os povos hebreus é falar sobre o cristianismo, é falar sobre Bíblia, falar sobre Bíblia assim, mas não a Bíblia no contexto Bíblia católica, Bíblia cristã, não. Nós estamos falando dos povos judeus, tá certo? Professor, tudo bem, já entendi economia, já entendi religião, que eles eram judeus, mas como é que estava baseado ou embasada a sociedade? Ó, tá certo. A governança do povo hebreu passou por 3 períodos. O primeiro período, patriarcas, eram homens, os homens mais velhos. O outro segmento, juízes. E por final, reis. Então era patriarcas, juízes e reis. Essa era a forma da administração. Tudo bem. Quem eram os patriarcas? Anota aí. Patriarcas foram 3. Abraão, Isaac e Jacó. Lembra como é que estava dividida a sociedade? Patriarcas, juízes e reis. Patriarcas. Agora vamos para os juízes. Sansão, Otoniel, falamos também sobre Gideão e Samuel. Patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Juízes, Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E o terceiro, que eram os reis. Os 3 reis desse momento eram: primeiro rei, Saul; segundo rei, Davi; e o terceiro rei, Salomão. Presta atenção. E depois que Salomão morreu, o que foi que aconteceu? Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, olha o que acontece com a Palestina. A Palestina foi dividida em 2 reinos, formadas por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. No caso, quando Salomão morreu, a Palestina foi dividida, para falar a verdade, em 12 tribos, tá certo? Beleza? Tranquilinho? Vamos embora. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e também pelos povos babilônicos. Primeiro assírios, depois os povos babilônicos. Data dessa altura, mais ou menos, foi aí que começou o cativeiro da Babilônia, tá certo? Presta atenção um pouquinho. Séculos depois, Jerusalém é destruída. Um processo que Jerusalém vai passar por várias invasões, tomadas e destruições. Jerusalém sendo destruída, e os judeus são obrigados a dispersar-se. Em outras palavras, eles foram expulsos. É conhecido aí como a diáspora judaica. O que é a diáspora? A expulsão, o exílio, a retirada, onde eles foram expulsos de Jerusalém, tá certo? Quando nós falamos desse povo, dos povos hebreus, o que é que a gente pode estar falando? Qual é a principal herança? O que é que a gente pode ver hoje em dia que a gente pode identificar como herança desse povo? Ó, preste atenção. A principal herança cultural, nós temos que entender como... Lembra que eu falei para vocês que ela era um povo monoteísta, eles acreditavam em um povo. Quem era esse povo? Quem era esse Deus? Javé. Qual é a principal forma cultural que eles deixou? O cristianismo, que tem origem na religião judaica. A civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Peraí, professor. O senhor disse que o cristianismo ele surge a partir do judaísmo? Sim, exatamente. Monoteísmo, um tipo de Deus. Lembra que quando nós falamos sobre os povos do Egito, da Mesopotâmia, eram vários deuses? Os hebreus, eles adoravam um Deus só. Olha só, construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos anos depois. Deles sobrou apenas
o muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, onde é lá que cristãos e judeus vão rezar, orar, falar com o divino, tá certo? O Muro das Lamentações compõe o patrimônio mundial da humanidade hoje em dia. Então vamos fazer aqui um breve resumo dos povos hebreus. Presta bem atenção. Falar sobre os povos hebreus é falar, mais uma vez, só estou repetindo um pouco para ficar fixado aí na tua cabeça. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre um povo que tem como base alguns patriarcas, juízes e reis, tá certo? Falar sobre os povos hebreus é falar sobre o rei Davi, é falar sobre Moisés, é falar sobre o rei Saul, tá certo? Falar sobre os povos hebreus é falar sobre o início de uma civilização onde vai adorar apenas um rei, apenas um Deus, perdão, apenas um Deus. Falar sobre essa civilização é falar sobre uma civilização rica no contexto histórico. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre o Antigo Testamento. Falar sobre os povos hebreus é falar como principal influenciador do cristianismo. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre o povo judeu, tá certo? Falar sobre o povo hebreu é falar sobre o primeiro povo que tem como adoração um único Deus, Javé. Falar sobre o povo hebreu é falar sobre uma cultura que está também, onde se pode estudar, onde pode se conhecer através da Bíblia. Aonde? Que parte da Bíblia? No Antigo Testamento. Falar sobre os povos hebreus é falar sobre os exílios, sobre os cativeiros, sobre a fuga do Egito, sobre a questão da abertura do Mar Vermelho, é falar sobre Deus como principal fonte de esperança, tá certo? Por quê? Porque quando nós falamos desse povo, ele vai estar sempre ligado à questão de uma religião monoteísta, onde se tem como base o judaísmo, e foi o judaísmo que teve como influência o cristianismo no mundo inteiro, tá bom? Bons estudos!